Olá, boa tarde, boa noite para quem já está de noite, bom dia. Começando aqui me apresentando, eu sou a Raquel Rocha, da página Leis pelo Mundo, e hoje vou conversar com a Cláudia, do My Precious Kids, e a gente vai bater um papo bem interessante. Vou devagarzinho aqui, esperando vocês entrarem. Já já também ela entra e eu vou apresentando a Cláudia. Espero que esteja tudo bem com todos, que estejam superando essa fase difícil que a gente tem passado, que aos poucos a gente vai retomando a vida. Aqui no horário do Brasil, 5 horas. No horário da Cláudia, no Colorado, 1 hora da tarde. E essa diferença agora, eles já entraram no... Já mudaram o horário de novo. Olha só, a Cláudia já está entrando aqui. Eu vou convidá-la para fazer parte hoje dessa live especial. A Cláudia é uma querida. Antes disso, vou apresentá-la. Então, a Cláudia, nós nos conhecemos pela página, pela plataforma do Mães Mundo Afora, que é uma plataforma incrível que une pessoas do mundo inteiro em busca de conexão, de sororidade, de apoio, ajuda. E o Mães Mundo Afora também traz amizades, né? Eu conheci a Cláudia quando ainda morava nos Estados Unidos, na Califórnia, e ela tá no Colorado. A Cláudia, ela é formada em enfermagem no Brasil, trabalhou muito tempo em UTIs neonatal, trabalhou também com pediatria como enfermeira. Ao mesmo tempo, a Cláudia é uma pessoa muito dedicada, muito estudiosa, fez direito também. Olha só que interessante a interdisciplinariedade, né, atuando juntas, a conexão que pode ter. E por isso hoje vamos tratar juntas de temas entre direito, um pouco da enfermagem, mas também da reinvenção da Cláudia. Ela se casou, mudou para os Estados Unidos e lá se formou também. Ela é formada pela Associação de Disciplina Positiva Americana, que é um modelo no mundo inteiro. Então, ela é coach parental, ela é coach de mães, ela atua com disciplina positiva. Então, eu vou chamar a Cláudia e aí a gente vai conversando juntas aqui. Só um minutinho. Dei o convite aqui para Cláudia. Esperando. Oi, Olá, Cláudia. boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Como é que tá o Obrigada aí pela tempo por informação, aí nos pelo Estados carinho, pelo Unidos, convite. Cláudia? Então, hoje, olha para você ver, está um dia de sol. Não está inverno não. E eu amo, né? Porque quando começa a nevar e o frio, eu gosto assim de dias de sol. Ai, muito obrigada, viu, Cláudia, por aceitar o convite, participar comigo aqui desse bate-papo. A gente sempre troca as nossas conversas, né, por WhatsApp, a gente conversa. Sou eu quem agradeço pelo convite. Então, estava aqui te apresentando, Cláudia, contando um pouquinho da sua trajetória, de todos os seus estudos, e dizendo que a Cláudia, ela é formada, né, em disciplina positiva pela Associação Americana, né, que é uma escola super bacana. E justamente os temas que a gente escolheu estão ligados, né? Estão ligados ao direito, mas estão ligados à vida, à nossa prática, né? Ao que acontece. Educação, a educação das crianças, né? Pois é, totalmente educação. Cláudia, conta pra gente o que é disciplina positiva primeiro, né? Pra gente entender melhor e situar, né? Por que a gente fala tanto, né? Na verdade, é uma ciência, a gente poderia dizer, Isso. nova. Então, na verdade, eu descobri a disciplina positiva quando a minha vida, assim, com as crianças estava um caos, né? Eu tenho 3 crianças pequenas, que são os My Precious Kids, o Noah, a Agatha e a Alice, e eles começaram a brigar, a fazer birra, e eu não sabia, não estava sabendo como lidar com o comportamento desafiadores deles, e a maneira que eu estava educando, eu não estava satisfeita, eu sabia que aquilo não seria nocivo para eles, né? Porque eu perdi a paciência muito fácil,
gritava muito com eles, colocava de castigo. E eu falei, gente, isso não é certo, isso não é correto. Eu quero aprender, né, uma maneira mais gentil assim de educar as crianças. E nesse inteirinho eu estava fazendo curso de coach para mães. E nesse curso tinha bibliografias e foi através desse curso que eu conheci a disciplina positiva. Então, aí eu me apaixonei, né? Não teve como não apaixonar e tudo. E a disciplina positiva, né? Ela foi introduzida pela norte-americana, pela Jenny Nelson, que é uma doutora em educação. E ela surgiu lá na década de 1980. A Jenny Nelson publicou o primeiro livro que chama Disciplina Positiva. Estou até com ele aqui para mostrar. Em 1981, né? Mas na verdade o conceito surgiu bem antes, surgiu entre 1920 com dois psiquiatras austríacos, né? Mas a Jenny Nelson então começou a divulgar a disciplina positiva, que nada mais é uma metodologia que você vai educar suas crianças de uma forma amorosa, respeitosa e firme ao mesmo tempo. A disciplina positiva ela vai ajudar a criança e o adolescente a descobrirem seus potenciais. E o que eu acho legal é que a gente, essa metodologia, a gente educa, antes de você corrigir a criança, você se conecta com a criança. Então, você respeita, né? A chave da disciplina positiva é o respeito mútuo. Você vai respeitar o seu filho. Não é aquela disciplina autoritária que a sua criança não tem direito a nada e só obedecer, ó. Porque eu falei, eu mandei, acabou e pronto. Então, a disciplina positiva é totalmente o oposto, né? Que nem eu falei, a palavra-chave é o respeito mútuo. Você valida, você escuta, né? Você valida os sentimentos da sua criança. E realmente, assim, eu vejo que é uma metodologia que funciona, porque tem funcionado muito aqui com os meus filhos. Eu falo que eles são meio que os meus cobaias da disciplina positiva. Porque Mas eu você sabe, aplico com Cláudia, eles, eu aplico as estratégias, eu vejo que funciona, aí eu faço vídeo, compartilho. E é isso. você sabe, primeiro, né, vamos dando boa tarde para quem está chegando, Ana Paula, uma amiga querida, Emily, né, todos A aqui Riva já presentes. tem uma amiga minha que ela não perde lives. Aonde que eu tô, ela tá. Riva, um Ah, beijão. que legal. Sabe, Cláudia, que eu, assim, né, a minha pouca experiência na disciplina positiva, né? Então, você sabe que a gente mudou muito, né? E nas diferentes escolas das crianças, a gente teve oportunidade de vivenciar a disciplina positiva. Que Então, eu legal. lembro bem que numa delas, né, a gente tinha a oportunidade de, eles davam palestras para os Foi pais na para escola, ensinar o então, que que você é. conheceu? Na escola que você conheceu a disciplina positiva? Foi meu primeiro contato, antes de Legal. vocês. Depois que eu li, depois eu passei a entender melhor. Então, na escola do Panamá dos meninos, eles faziam palestras para os pais. Aí explicaram, e eu achei super interessante, porque eu tinha tido um contato antes, mas eu não entendia. Então a professora falava assim: não, eu estou usando um método novo, que é ela não vai para o cantinho do castigo, ela tem um lugar que ela pede para Isso. ir, para se acalmar. Então eu lembro A bem desses pausa detalhes. positiva, né? Isso. A pausa Eu, positiva. eu lembro bem dessa parte e achei super interessante. E aí, né, Cláudia, pensando no direito, e se a gente pensar no direito brasileiro, na Constituição, a Constituição fala, né, que a educação é por três pilares: pela família, pela escola e pela sociedade. Isso. Então, se a gente consegue conectar, né, a escola com disciplina positiva, a família entendendo esse processo, né, e a sociedade, né, como um todo ajudando, puxa, né, Isso. é um sonho. É claro, né? Que nem a gente fala, a educação dos filhos começa em casa, mas é tão bom quando a gente tem uma escola aliada. Por exemplo, a escola dos meus filhos Nossa, também tem a metodologia da disciplina positiva. E é muito engraçado, que às vezes até se eu erro alguma coisa com meus filhos, eles mesmos falam assim, mamãe, você não está sendo positivo, nota positivo, pai. Então, assim, eles mesmos me dão aquele sacudido e falam, mas não é mesmo. Eu falo, desculpa, mamãe. Então, isso é é. bom, né? Que ajuda a gente na educação, né? As coisas que eles aprendem na escola, eles trazem, né? Então, a minha filha uma vez me Trazem, pediu para fazer uma calming jar, que é um potinho, né? né, da Que calma. até eu compartilhei lá no Mais Mundo Afora, que quando ela tá nervosa, ela pega o potinho, senta lá para se acalmar. Fica vendo a água balançando, trazendo. Aqui eles têm a caixa da calma, que eles Ai, fizeram também na escola, e colocar as coisinhas que eles mais gostam, né? Tem um cantinho da calma. Então, assim, é muito legal quando a escola ajuda a gente, né? E as crianças também já aprendem lá na escola. não, com certeza. Ô, Cláudia, e aí nós vivenciando esse ano uma situação que acho que a gente nunca imaginou, né?
essa pandemia, tudo acontecendo. A educação mudou, porque Nossa, as escolas tiveram que se adaptar, não é mesmo? isso. E aí, O para quem, homeschooling né, foi tá. obrigatório, né? Pois é, então, diz, né, aqui no Brasil, né, a gente tem a Constituição, o Estatuto da Criança, a Lei de Diretrizes e Bases, né, a matrícula, né, aqui a gente usa outro termo, né, a matrícula da criança de 4 aos 17 anos é obrigatória, né, a Uhum. criança tem que estar matriculada numa escola. Aí veio a pandemia e falou, ninguém pode sair de casa. Já existiam outras modalidades, mas essas modalidades voltaram, né? Assim, todo mundo tem falado agora, né? Uhum. Então, tem o ensino à distância, que aqui no Brasil a gente ouve mais nas faculdades, que tem essa opção, né? Cursos extensivos, e tem agora o ensino remoto, que é o que a gente está vivenciando, né? Mas tem o homeschooling, que voltou a conversa toda, né? Eu lembro que quando eu ainda estava aí nos Estados Unidos, as pessoas já se questionavam: ah, então será que já não era melhor todos estarmos no homeschooling em vez, né, de só permanecer nessa escola remota que a gente não sabe quanto tempo vai ficar nessa Uhum. situação, né? Uma nova preocupação, né, Cláudia? Aí no Brasil ainda está mantendo o homeschooling, né? Então, aqui é por município, né? Então, por exemplo, aqui para nós, os meus três, eles voltaram a ter aula presencial parcial, né? É Ah, o ensino híbrido que eles falam. Então, a partir da semana que vem, eles vão 4 vezes por semana, uhum. mas meio período. É um período Entendi. mais curto, na verdade, Uhum. né? Então, vamos aos pouquinhos. E como que tá aí no Colorado? Porque lá na Califórnia também não voltou ainda, Cláudia. Então, aqui nos Estados Unidos, a questão do homeschooling, aqui, para falar a verdade, já acontecia há muitos anos antes de ter essa pandemia, né? Tanto é que eu lembro que quando o Noah nasceu, aí o Eric começou a falar assim, ai, baby, eu acharia legal você, né, fazer homeschooling com ele. Eu falei assim, como assim? Que eu nem sabia, Para nem nós sabia é muito. não, eu nem sabia do que se tratava. Como assim, homeschooling? Tipo assim, vai ser escola em casa? Aí, assim, aí que eu fui ver, fui ler, ele foi me falar que aqui nos Estados Unidos é muito comum. Para você ter ideia, a primeira revista, né, que surgiu falando sobre esse tema, eu até anotei o nome dela aqui, chamava Home Education Magazine. Foi publicada em 1983. Então, aqui nos Estados Unidos, a questão do homeschooling já há muitos anos, né? E aí as famílias aqui podem decidir se elas querem ou não ensinar as crianças na escola, em casa. E muitos optam, né? Eu conheço várias pessoas que fazem homeschooling, que são americanos e que fazem homeschooling. E Então, tem uma amiga minha brasileira que ela casou com um americano, mas ela optou também em fazer o homeschooling com as 3 crianças dela. olha só, tá até aqui uma pessoa, A Lorena, minha amiga, a morava aqui no Lorena, e ela mora na Colorado. Califórnia, né? Ela tá escrevendo que no condado dela as crianças já voltaram full Voltou. time. Olha só. Que legal. Então, beijo, É. amiga querida que mudou para Califórnia. Ela tem 2 crianças, que eram Ah, amiguinhas dos meus filhos. Então, como que tá aqui? Aqui no Colorado já voltou também, né? Na verdade, aqui nos Estados Unidos agora a questão do homeschooling é de acordo com cada estado, né? E uhum. aqui no Colorado voltou a partir de agosto. Aí eu fiquei assim feliz, né? E as crianças também, que elas não aguentavam mais ficar em casa, porque é um desafio muito grande, sabe? E aí elas voltaram, só que aí teve um aluno, estudante com suspeita do Covid, e aí eles suspenderam as aulas, aí ficou todo mundo 2 semanas de quarentena, aí voltou o homeschooling, aí as crianças ficaram tristes de novo. E eu também, porque assim, é muito difícil, assim, eu não sou formada em pedagogia, então, por mais que eu use toda a minha disciplina positiva, toda a inteligência Então, era isso que eu queria emocional, te pedir para você contar pra gente como é que ferramentas usar. então, porque eu nunca tinha estudado, eu nunca tinha lecionado, né? Ainda mais para os meus filhos. No Brasil eu já cheguei a ser professora de curso técnico de enfermagem, mas para adultos, né? Eu não fiz faculdade de pedagogia para, né, educar criança e tudo. Então, é um desafio muito grande, porque é difícil você prender a atenção de uma criança. Por exemplo, no 7 anos, ele começava a assistir às aulas, aí depois tinha que fazer aquele monte de dever, ele toda hora ele saía, sabe? Ele não conseguia ficar prestar atenção, fazer o exercício, ele queria parar, ir no banheiro, queria ir para o quarto, queria pegar um livro, né? Eu tenho que dar atenção para ele, para a Agatha e para a Alice. Então, aí o tempo vai passando, né? Aquele monte de atividade. Então, eu falei assim, meu pai, eu preciso usar as estratégias da disciplina positiva, porque senão não vou dar conta.
Então, a primeira coisa, né, que eu fiz foi a questão da organização. Então, organizei, deixei tudo separado. A questão do autocontrole, né? Então, às vezes, antes de eu perder a paciência, sabe? Eu respirava fundo, eu fazia minha pausa positiva. Aí comecei também a fazer intervalos com eles, né? Por exemplo, agora você vai fazer o dever de matemática. Então, você foca no matemática. Quando você terminar, você faz uma pausa, descansa, faz alguma coisa que você quer, que você gosta, depois você volta para a gente fazer o exercício de ciências. Aí eu fui fazendo assim, sabe? Fazendo as pausas com eles, fazendo brincadeiras, porque só assim para a gente conseguir fazer as coisas e conseguir É que eles muito voltassem difícil. no exercício. É É, muito difícil. então, e agora, sabe, Cláudia? Até a Ana Paula, que minha amiga também, minha vizinha, aqui de pertinho, ela disse que a escola das crianças também já está alterando aqui em São Paulo, né? Na região que a gente Uhum. está. E eles vão passar aí com mais frequência, né? Agora, eles estavam indo uma semana, ficando duas em casa. Ah, Agora eles vão uma semana, ficam uma em casa. mas isso é Quer dizer, horrível, né? É horrível que a criança fica toda assim, foge da rotina dela, né? Igual fora de rotina. E nós também. Não, eu, por exemplo, eu estou podendo fazer essa live aqui nesse silêncio, nessa paz, porque eles estão na escola agora. Porque se eles não estivessem, é uma loucura. Eles ficam, eles vêm, eles querem participar da live, eu começo a brigar, entendeu? Então, eu estou fazendo nessa paz, assim, porque eles estão na escola. E esse horário, né, que eles estão no homeschooling, quer dizer, que eles estão na escola, é o horário que eu estudo, que eu faço minhas coisas, que eu tenho meu autocuidado materno. Então fica muito difícil quando eles estão em casa, eu tenho que fazer tudo, dar conta de tudo, é muito, muito difícil. É, e por isso que eu ia entrar nesse tema com você, porque a gente não tem o preparo, né, que os educadores têm. É, Então, né, essa é a parte da família e a gente acabou assumindo o é. lado da educação escolar, né, Foi junto com obrigada eles. a virar professora, pedagoga e dar conta de tudo, e muito exercício, muita atividade. Nossa, é bem Caramba, puxado. pois é. Então, e aí pensando, retomando aqui, né, então no Brasil teve uma discussão muito grande sobre homeschooling, se seria possível ou não, porque para nós aqui no Brasil, né, Cláudia, não é permitido. Uhum. Então, tá lá, né, que a matrícula é obrigatória e se os pais não matricularem a criança, o conselho tutelar pode ir lá, isso pode virar um processo, né, uma obrigação, descumprimento, um crime, né, dos pais, inclusive. E aí teve uma decisão, na verdade teve olha só, uma amiga querida lá de Minas também entrando aí, Cláudia. Teve Pessoal uma de mim. discussão sobre essa possibilidade que veio do sul do Brasil. Então, uma família queria fazer homeschooling com a filha. E o conselho tutelar ingressou, né, falando não, você tem que Não. matricular. E lá no STF foi a discussão recente, né, que disseram que a Constituição não proíbe no Brasil. Uhum. Então, que assim, tem essa possibilidade aqui, sim. O problema é que a gente não tem regulamentação. Então, enquanto Aí não vai ter tiver que uma entrar na lei, justiça, né? enquanto não tiver uma lei que delimite, né? Então, por que nos Estados Unidos, né, é possível? Porque tem acompanhamento, né? Então, na Isso, é verdade, isso que eu ia falar. Eu até anotei as exigências. Não é que, por exemplo, a família decidiu que vai homeschooling a criança e pronto, não. Eu aí, anotei essas exigências para falar para você certinho. O que que você tem que fazer, então, se eu agora, a partir de hoje, decidir homeschooling minhas crianças? Aí você tem que se cadastrar junto ao governo, olha só. apresentar um projeto pedagógico anual, seguir um currículo de conteúdos específicos, guardar evidências de aprendizagem que comprovem ao menos 180 dias de atividades em casa, preencher um relatório trimestral contando sobre tudo que foi estudado e a criança, né, o aluno, tem que passar por um exame aplicado pelo Estado todos os anos. Ou seja, todas essas exigências aqui, para mim, é muito mais difícil o homeschooling. É muito mais fácil você levar a criança para a escola, né? Pois é. Então, me perguntaram, falaram assim, e o que que você acha? Eu falei, eu acho que eu não consigo. Foi o que Eu eu não falei pro meu consigo marido. Eu cumprir falei assim, essas olha, eu sou exigências. mãe. Eu falei pro meu marido, eu sou mãe, tempo integral, amo. Agora, não me pede para ser homeschooling, não, por favor. Eu É, faço quando é então, preciso, mas então para é ficar... difícil. É isso que assim, que quando a gente conversa, né, a gente precisa entender, não é fugir, né, da situação, não, é uma obrigação maior que É você tem que muita assumir. coisa, isso.
E você tem que assumir. Então, aí até teve um E a comentário. socialização, na minha opinião, a socialização da criança é importante, né? Por exemplo, a Alice de 4 aninhos, gente, ela amou tanto retornar à escola, ela, my friends, e abraçou os amiguinhos e tudo, e nem pode abraçar, agora eles falam abraço virtual, é muito engraçado. Chega assim, abraço virtual, beijo virtual, beijo virtual não, no ar, né? O beijo, aí manda o beijinho e o abraço, é muito engraçado, gente, eles não podem abraçar. Colocaram, né, colocaram aquele, como fala? Eu esqueço algumas palavras em português, desculpa. A mesinha deles, aí colocou aquele plástico, né? Tipo aquele plástico assim, Nossa, eles estão para com proteger. com a Então, divisão. assim também, sabe? Com essa divisão, né? Uhum. Mas assim, mesmo assim, eles estão super felizes de poderem voltar e pelo Não, menos o ver os amigos. Não contato, pode né? tocar nos amiguinhos e tudo, mas tá ali, tá vendo, tá conversando, tá brincando, né? O Eu acho que contato é fundamental. isso faz parte, com certeza. Faz falta para a criança, né? É. Eu vou contar dois casos que eu abri a caixinha, né, esses dias, quando a gente anunciou sobre esse bate-papo, que me escreveram. Então, é uma amiga de longa data, bem antiga mesmo, e ela contando que eu conheço a irmã dela também, ela mora, eu só não sei em que estado que a irmã dela Uhum, mora aí nos Estados Unidos. E ela teve um problema com a filha na escola e acabou indo para o homeschooling. E uhum, ela conta, assim, brevemente para mim, que os resultados têm sido muito positivos. Porque aconteceu um fator, né? Então, uhum, ela está conseguindo e parece que a criança está se desenvolvendo muito bem. que E quando eu bom. estava ainda na Ela falou a Califórnia, idade da criança? Falou a idade? ai, eu a conheci, mas agora para eu fazer essa conta já não, já Aham, deve estar na middle school, ah, porque ela já deve ser bem grandinha. aham, E aí eu me lembrei também, né, que aí na Califórnia a gente tinha uns amigos com 3 filhos e eles estavam numa escola regular e tiraram também para o homeschooling por causa de uma doença na criança mais nova. Então seria difícil manter os três, ela não ela tem baixa imunidade, sabe? Então aham, não poderia ter esse contato. Então, a alternativa para eles foi o homeschooling. E eles tinham também uma experiência positiva, mas trabalhosa. Então, eu aham. perguntava muito para ela, eu falava assim, mas como é que você dá conta? Como que você faz? Ela É, falou, não é não, fácil. eu tenho uma estrutura por trás, não é que eu tô sozinha. Porque ela falou, eu também não sei a parte técnica da educação. Então, ela tinha muita ajuda online, na verdade, né? Ah, Então, tinha o programa, tudo, ela falou, e eles tinham encontros periódicos para fazer um mínimo de socialização, porque ela também não aham, queria esconder. Mas, né, Cláudia, assim, não é uma decisão fácil de se tomar. Aqui no é. Brasil tem associações agora já pedindo que se regulamente todo esse processo para ser uma opção. Aham. Eu acho legal isso ser uma opção para a família decidir, né, se quer ou não, e aí cumprir todas as exigências realmente, né, porque também tem que comprovar que a criança está aprendendo, né, e tal, que você está dedicando, está cumprindo os requisitos, né. É. Aqui para o pessoal que está entrando, obrigada, viu, por participarem. Estamos aqui, eu e a Cláudia, falando longe, mas sempre próximas na internet, né, Cláudia? Isso. Ah, olha, esse comentário que a Lorena fez aqui, essa minha amiga que mora na Califórnia. Ah, isso eu Chegando, perdi. chegando o inverno, não sei como será. Ah, Quando optar deixar em casa, coriza, tosse, porque daqui a pouco chegam as doenças de inverno. É verdade. Isso a então, o gente fica hemisfério norte preocupado. todo preocupado agora com isso, né? Isso, a questão do inverno agora realmente começa. Gripe, né, tosse, espirro, e aí? A criança vai na escola ou não, né? Eu também eu já fico um pouco preocupada que a Alice, a minha caçulinha, ela tem problema respiratório, ela teve asma no passado, ficou internada. Então, isso me preocupa um pouco, sabe? Provavelmente, se ela adoecer, eu vou optar por fazer homeschooling só com ela e deixo o Noah e a Agatha indo para a escola, né? Que são os mais velhos, que têm um sistema imunológico mais forte. Olha só, tem isso ainda, tem isso. Já tinha até me esquecido dessa parte, né, Cláudia? É, E aqui tem um outro comentário também. Que na verdade, assim, não são todas as pessoas que se adaptam ao modelo online, né? Que o é, homeschooling agora, na maior parte das vezes, é online, né? E até aqui ela tá contando, né? Que o desempenho caiu de um dos filhos e ai, de outro não. Olha só, a olha só, individualização isso. também que a gente tem que se preocupar, não é isso? Com certeza. Então, é bem trabalhoso. Só que assim, no final, foi até eles entraram de férias em maio, né? Final de maio.
No início, como eu te falei, foi muito difícil, eu achei que eu não ia dar conta, aí eu recorri à disciplina positiva, às estratégias, eu manter a calma, ter paciência, ter persistência, usar, né, as coisas lúdicas para entreter as crianças e tal. No final, acabou dando certo. Para falar a verdade, eu até gostei de estar ali educando o meu filho, de estar ali vendo o que ele está fazendo, o que ele está aprendendo. E assim, apesar de ser muitos deveres assim que tinha que fazer, mas assim, eu consegui entregar pontualmente, né? E no final as professoras até me elogiaram, nossa, parabéns, né? Os seus filhos foram super bem, fizeram as atividades em dias e atividades assim com excelência, cumpriram com excelência. Então assim, ainda ganhei elogios, sabe? Ainda fiquei preta com, ai, pois é, deu certo, mas eu falo que é difícil, que é puxado e que eu prefiro eles nas aulas presenciais e eles também preferem irem nas aulas presenciais. É, eu também, por aqui. Ô, Cláudia, eu tô só preocupada aqui pra gente. A gente combinou de falar 3 temas, então vou ter que dividir. Nós vamos ter que mudar um pouquinho, mas se alguém tiver pergunta, alguma coisa, por Tô favor, vendo só fiquem um à... comentário aqui, ó, da doutora Ana Paula Demiro, falou que a caçula dela também conseguiu se alfabetizar. Olha só, o processo de alfabetização online, É, né? É uma coisa. Olha só, a Suzy também está falando. Tenho 2 filhos, né? A Maria mais velha. Uma se adaptou super bem nas aulas online e o outro não. É uma assim, questão difícil. Então, você tendo 2 filhos, ainda mais dentro de casa, né? Eu sei que a é. gente não pode comparar nunca, mas como é que a gente atende, né? Todas as necessidades. Não é uma questão fácil. Cláudia, agora eu queria que você contasse para nós um pouquinho da sua experiência. A Suzy também, que entrou, é enfermeira também. Da sua experiência de quando você era enfermeira. Queria que você Então, contasse para nós do trabalho nas UTIs neonatal. E aí eu te conto um pouquinho uma mudança que teve também por aqui. tá. Então, né, no Brasil, eu fiz faculdade de enfermagem e quando eu estava terminando a faculdade, eu já decidi que eu queria cuidar só de bebês, de crianças, que eu sou apaixonada. Então, para falar a verdade, eu nunca fui enfermeira de adultos, foi só de crianças e bebês mesmo. Aí, assim que eu formei, eu passei no concurso do Hospital São Paulo, né, da Unifesp, e aí eu fui trabalhar lá na UTI neonatal, totalmente crua, assim, né, na parte técnica. Nossa, é muito difícil, eu não sabia nada. Ficava com o coração na mão, porque a gente recebia muitos bebezinhos prematuros, graves, e você não pode demorar, tem que ser coisa muito rápida e tudo. Eu falei, ai meu Deus, não sei se eu vou dar conta. E depois você vai praticando, né? Quanto mais você vai praticando e as intercorrências, as urgências, você vai pegando o jeito, né? E aí eu fiquei um tempo lá em São Paulo. Depois eu fui para Minas, aí eu trabalhei na maternidade municipal de Contagem, também fui concursada, foi lá que eu fiquei mais tempo. Ao todo eu fiquei 8 anos trabalhando, né, sendo supervisora de UTI neonatal. E eu gostava muito, assim, era o que eu falei, era a minha paixão, assim, cuidar daqueles bebezinhos. Eu não via a hora de ser mãe, né? Aquela questão de estar cuidando ali dos bebês. E eu falava, eu não vejo a hora de ser mãe. E quando um bebezinho recebia alta, aquilo para mim eu comemorava tanto. Não era nem questão, eu falava assim, eu era tão realizada, não na questão do salário, porque o salário de enfermeira é muito desvalorizado, principalmente no Brasil, né? Mas eu sentia muito feliz, assim, de ver que eu estava ajudando a salvar uma vida ali, aquele bebezinho que nasceu tão pequenininho, sabe? Tão prematurinho, estava ali recebendo alta, indo para casa. Eu me sentia, nossa, eu me sentia feliz demais. Eu chegava em casa toda assim, saltitante, sabe? De alegria. E quando acontecia, né, alguma intercorrência, quando, né, o bebezinho falecia, nossa, eu ia para casa assim, eu ficava muito mal mesmo. Minha mãe já até sabia, quando eu chegava em casa com um semblante assim, super triste, a mãe falava assim, o plantão foi difícil, né? Eu falei assim, foi, mãe, infelizmente, né, faleceu algum bebê e tudo. E eu ficava arrasada quando isso acontecia. Ô, Cláudia, e você lembra, assim, de quando você estava lá, de bebês que ficaram, assim, muitos meses Ai, e da lembro. família acompanhar junto? Como que era essa situação? Eu lembro sim, né? Porque, por exemplo, eu lembro que teve um bebezinho lá que nasceu com 600 gramas. Então, você imagina um bebê com 600 gramas. E teve também gêmeos. Eu acho que os gêmeos foram os menos, com menos peso possível, sabe? Mas eram muito, muito, muito pequenininhos. Eles ficaram lá, eu acho que quase 6 meses de Olha internação. só. Então, sabe qual que era a discussão? Agora até sigo, sabe? Bastante gente, porque eu tive a minha experiência e você também, né, Cláudia? Depois, como do outro lado, né? Eu tive com o meu mais velho, passei um mês na UTI na Natal. E Aham. aí eu trabalhava já na época, eu lecionava, na verdade, lá em Varginha, dava aula na faculdade.
Mas o meu filho, ele nasceu em agosto. Os Eu não meus sabia que 120 você teve essa experiência com seu primo. tive, Cláudia, eu fiquei 28 dias com ele lá. Só que a minha licença maternidade, os meus 120 dias terminaram em dezembro, né? Então eu consegui aumentar ainda as férias da faculdade. Então, quando eu retornei em fevereiro, ele já tinha 6 meses, já estava Uhum. maiorzinho. Mas a discussão toda é assim: quem passa 6 meses, como você está contando, 3 meses, né, na UTI neonatal, retomar um trabalho quando o bebê tem alta, como é que você faz, Nossa, né? Você chega é em muito casa. difícil isso, até porque a maioria dos bebês prematuros, quando eles recebem alta, eles requerem cuidados especiais, né? Então, a mãe, o medo das mães, assim, nossa, e agora eu preciso voltar a trabalhar, quem vai cuidar do meu filho? Pois é. Quem vai ajudar? Né? E eu trabalhei em hospital público, então era gente realmente que não tinha dinheiro para pagar uma babá, ou a mãe que já era mais idosa, não sabia como cuidar de bebê, então elas ficavam muito preocupadas em relação a isso, quem ia cuidar do bebê, e elas realmente precisavam de trabalhar. Trabalhar, voltar, né, a trabalhar. Aí a discussão aqui no Brasil, no STF também, Cláudia, voltou a ser. Então, assim, se é um caso especial, será que a licença maternidade ela não deveria começar a contar da alta hospitalar do bebê? Então, assim, quando o bebê realmente fosse para casa, aí foi Eu uma acho justo, viu? discussão, Eu acho justo. não é? Aí, assim, foi uma grande vitória. Foi agora em março até, sabe? Super recente. Assim, Aham. no comecinho da pandemia nem teve muita Muita notícia, repercussão, porque né? Muita é, repercussão. justamente por causa da pandemia. Então, a decisão do STF, também no meu posicionamento, né, que já tive lá do outro lado, é que sim, porque Com a mãe vai certeza. precisar do tempo com esse bebê quando ela voltar para casa, porque no hospital ainda tem ajuda, tem as enfermeiras que são A a gente toma salvação conta lá para vinte e nós, quatro horas, isso. Né? A né? gente Eu sabe, lembro assim a de gente ficar amiga das estudou para isso. enfermeiras. Isso, Por, a gente estudou para isso, a gente sabe todas as técnicas, e aí você entrega o bebê para a mãe não está acostumada ali. Né? um Então, bebê realmente é bem pequenininho. difícil. É. E aí, mas olha só, sabe, Cláudia, por conta tudo da pandemia e de tudo, a decisão ainda não está conseguindo, não está sendo cumprida. Eu até tive Ah, uma pessoa que me que pena, né? procurou, e me procurou agora, no meio da pandemia, falou: minha licença vai terminar. E eu quero ficar um pouco mais com o meu bebê, né? Eu Aham. preciso desse tempo, como é que eu faço? Ainda tentei ajudar tudo, mas assim, ela não conseguiu a medida liminar para fazer cumprir essa decisão, sabe, do Nossa, STF, porque essa que pena, né? decisão é para todos, na verdade, né? Foi por meio de Aham. uma ação maior, né? Então a gente ainda está se ajustando, né, a essa necessidade por aqui também. A licença maternidade nos Estados Unidos é bem menor, claro, né? A gente está falando daqui da nossa. Eu acho meio que inaceitável aqui, né? Mas é uma coisa cultural, meio que as mães aqui já estão acostumadas, né? E ela deixa as crianças, os bebês, né, no daycare, com babá, né? Desde de muito cedo, né, Cláudia? É, deixa muito cedo. É, é questão cultural até, né? Isso que eu Para falo, eu nós, não acho legal, né? Mas não faria isso com meus filhos. Mas realmente tem gente que não tem outra opção, né? Então não tem como julgar também, né? é, é isso como a gente está agora, né? E eu espero que agora se concretize essa Com daí, para a certeza. gente não ter que passar por isso. E a Cláudia também está de mudança, né, Cláudia? Pô, minha filha, aqui em casa tá uma bagunça, até aqui atrás que tá cheio de caixa já. Coisas encaixotadas. Você já conseguiu acertar toda a documentação por aí, Cláudia? Ai, não, eu vou contar para você. Deixa eu só dar uma pausa aqui, mandar um beijo para Kiara, que tá falando essa amiga, tá linda, saudade. Faz um tempão que eu não falo com a Kiara, tô até surpresa de ver ela aqui na live. Um beijo, querida. Aqui, e olha só, tem mais gente lá do Mais Mundo lá fora, olha que legal. Ah, e um beijo pro pessoal do Mais Mundo Fora, que eu sou suspeita para falar que eu amo de paixão, né? É, Ah não, lá, eu também, Carol, nós né? Beijo, duas, Carol. é a Carol, né? A Carol entrou, É. e aqui a Clarissa também, a Clarissa e o meu irmão, que também estava aqui com a gente, os dois são médicos, então Hum, acompanhando bem também essa parte da prematuridade, uhum. e dessa situação difícil, né? Vamos ver. Aqui, ó, tem um recado também, ó. Tem uma amiga na Itália e ela disse que lá a licença maternidade começa na gravidez até quando o bebê completa 1 ano. Então, na Europa tem alguns países que é assim realmente.
Finlândia, se não me engano, Dinamarca, os Finlândia, nórdicos. onde a Mayra mora, né? Nossa amiga É, Mayra. a Mayla tem um texto no Mães Mundo Afora Isso, eu já explicando bem li. Foi. sobre a licença maternidade lá. A Mari É, também está entrando, dando boa tarde. Boa tarde, Mari. Mari olá, tá pessoal, aqui. boa tarde para quem está chegando. Na verdade, na Itália 1 ano, mas nesses países tem a opção de ser 2 anos e que você pode parar a sua vida profissional sem perder o vínculo, uma suspensão do contrato de trabalho, super bacana para você cuidar da criança. E o pai também tem Nossa, isso direito é maravilhoso, a né? ter um prazo maior. Maravilhoso isso. É porque o pai tem o quê? Direito a 5 dias só, né? Aqui aumentou, Cláudia, também Aumentou? um pouquinho, aumentou um pouco. Aqui nos Estados Unidos são 5 dias. Aí no Brasil tá quanto agora? Ai, olha só, também tem que me atualizar nessa parte. Vamos ver se a Ana Paula, alguém me ajuda aqui, mas acho que são 12 dias. Eu Tá. preciso lembrar. Na minha época também era menos, né? O meu marido Uhum. tirou menos dias. A Carol tá falando aqui na Bélgica, as mães deixam um bebê com Com 4 meses 4 meses. na creche. Acho super cedo, mas aqui é o normal. Poucas mães amamentam. Eu também me lembro da época que eu estava na Holanda. A amamentação não era uma questão forte por lá. Ah, não é não? Na Holanda? Não Não, sabia. Cláudia. Que pena, né? Pois é, e nós, você, né, como enfermeira, assim, o pessoal Nossa, eu amamentei até, foi leite materno livre demanda, até quando eles quiseram. mas eles lá também não, eu lembro até de uma vizinha que ela optou por não amamentar. E É, ela disse que não, era uma decisão dela, assim, que ela não achava, sabe, algo importante, né, para ela. uhum. Ai, olha só, a Riva tá falando aqui que meu irmão pegou 15 dias por serem gêmeos da licença maternidade daqui do pai, da Uhum. licença Do paterna. Brasil, né? Uhum. É, aumentou isso mesmo. Então, queria comentar com você, Cláudia, sobre a documentação da mudança por aí Então, também, eu né? tô até ficando um pouco preocupada, porque assim, a gente já comprou a casa, né? Pelo menos isso, a gente fomos lá, escolhemos a casa, porque é o seguinte, a gente vai fazer 11 anos que eu moro aqui, dia 6 de dezembro, não, 12 de dezembro vai fazer 11 anos que eu moro aqui no Colorado. Nunca mudei aqui nos Estados Unidos. E aí, só que o meu marido, ele tem uma fazenda, que inclusive ele cresceu nessa fazenda. Então ele tem um valor, um amor, né, sentimental muito grande por essa fazenda e tal. E a gente, o mundo está tão difícil, né, e tal, e essa questão da pandemia, muitas coisas, a gente viu que realmente o que importa, né, de verdade, né, a família, é a simplicidade, né, gostar das coisas simples. Então a gente quer, assim, criar os nossos filhos num ambiente mais assim, sabe, mais contato com a natureza, mais simplicidade. Então esse estado que a gente vai mudar chama Missouri, é um estado mais rural. E aí, o que eu falei com ele? Bom, a gente tem as 3 crianças, elas têm as atividades, têm a escola, fica difícil para mim morar em si na fazenda. Então, vamos comprar uma casa na cidade, né? É a cidade, mas como eu falei, downtown é uma coisa pequena lá, não é cidade grande, né? De capital, não. Né? É bem menor, assim. Tanto é que lá é tão perto as coisas que o máximo que eu vou dirigir lá são 15 minutos. Tudo é muito pertinho, é 6 minutos, 8 minutos, sabe? Distância de escola, de igreja, de supermercado, o máximo que eu vou dirigir é 15 minutos. O restante é 6 minutos, 8 minutos. Então, o que a gente fez? A gente decidiu comprar essa casa na cidade, por questão de facilidade mesmo, de levar as crianças na escola, nas atividades que elas fazem. E nos finais de semana a gente vai para a fazenda, vai passar o final de semana, né, na fazenda, que fica a 50 minutos da cidade, que também não é uma distância muito grande, né, menos de uma hora. Tá tranquilo. Só que aí a gente já está vendo a questão de transferência de escola. Aí ontem mesmo, olha só, ontem a gente ligou para uma escola, que é uma escola top, que a gente prioriza na educação dos nossos filhos, né? Aqui nos Estados Unidos a educação pública é muito boa, mas mesmo assim a gente ainda prefere educação privada, que nem eu falei, a questão da disciplina positiva e tudo. E a gente ligou para a melhor escola lá da cidade e eles não estão abrindo vaga agora para o kindergarten, que é o que a minha filha está. Então isso já me deixou um pouco preocupada. Eu falei para ele, vamos para a segunda alternativa. E aí? Aí hoje ele vai chegar um pouco mais cedo de casa e ele vai ligar para lá para ver essa questão, se a gente consegue na segunda escola particular lá dessa cidade que a gente vai mudar. Então a gente está começando a olhar essa questão agora de primeiro transferência da escola, né, das crianças, que está a minha preocupação maior, porque a gente quer que eles, né, continuem estudando em escola boa.
E a questão também do meu marido está transferindo também de trabalho, né? Que ele é médico aqui, então ele está fazendo também a transferência dele, a licença médica, né, lá para o estado de Missouri. Ah, então, para quem não sabe, né, Cláudia, mudar de estado nos Estados Unidos é quase mudar de país, porque toda a É bem documentação burocrático, é tem que ser muito refeita. burocrático, isso. E faz Ah, tempo que ele está com essa licença médica, acho que já tem uns 3 meses, sabe? Sempre está faltando uma coisa, falta uma coisa, falta uma coisa. Então é bem complicado, é bem burocrático. ô, Cláudia, e até a habilitação para dirigir, não é isso? Você vai ter que transferir também. Vou ter que transferir também. Então, vou ter que transferir também. A Carol aqui está perguntando se eu vou para St. Louis. Não, Carol, eu vou para, chama Springfield, a cidade. Springfield, Missouri. Ah, então, quando me perguntam assim, como que você fazia na mudança para Pois acertar é, toda a documentação, né, para fazer tudo? É um né? programa, né, Cláudia? Você tem que ir fazendo checklist, Isso que eu falo, é porque um passo de cada vez, é. Um passo de cada vez, porque é muita coisa, senão a gente não dá conta, né? é. Então você aí ainda não tem que traduzir. Ai, olha só, ela achou aqui, ó, o prazo da licença paternidade continua sendo de 5 dias. Hum, Caso a empresa empregadora do pai estiver cadastrada no programa Empresa Cidadã, o prazo é de 20 dias, olha podendo só. ser prorrogado por mais. 15 dias. Nossa, 15 dias. É que nem a Riva tinha falado, né? Que o irmão dela parece que teve um prazo de 15 dias. Mas olha só, né? A empresa tem que estar cadastrada, então assim, depende de um conjunto, né, de fatores para fazer funcionar a licença paternidade por Isso. aqui no E mais Brasil. burocracia, né? É isso mesmo. Então, voltando aqui para nossa mudança, né, Cláudia? Realmente, você acredita que eu ainda até hoje estou acertando documentação da nossa? Já são Não. quase 6 meses de É, mudança. ai, menina. É Seis muita meses. coisa, né? Um desafio, assim, para a gente. Igual para mim vai ser um desafio para as crianças. Ontem eu já estava conversando com a Ágata. Eles já falaram com os amiguinhos que eles vão mudar, então todo mundo já está sabendo. E eles estão nessa escola desde, né, que eles começaram, Noah, desde 3 anos e meio, a Ágata desde os 4 anos, a Alice também. Então, assim, todo mundo conhece eles lá, eles têm uns amiguinhos. A Ágata, ela é muito sociável. Ontem ela já veio, mamãe, eu não quero mudar. Aí eu falei, por quê? Mas eu falei, porque eu vou sentir muita falta dos meus amiguinhos. Aí aquela ela já ficou triste, aí eu comecei a explicar para ela. Eu sei que você vai sentir falta, lá você vai fazer novos amiguinhos e vai manter também os seus amiguinhos daqui. A gente vai vir visitar. Então, eu comecei a conversar com ela, sabe? Para ela não ficar tão assim, já abalada, sabe? Psicologicamente. E a Alice, a caçulinha, ela não tá nem aí. Ela Ainda não gostou entendeu. da casa, ela não tá nem aí. Ela gostou da casa, gosta da fazenda, ela gosta muito de animais. Então ela já pediu pra gente um tanto de animal. Já pediu o pup, que é um cachorrinho no Natal, ela quer um pônei, que é um turtle, tartaruga, pônei. Nossa, ela quer um monte de coisa que ela já pediu. Quer Ainda bem que vocês não coelhinho, estão fazendo. isso, quer coelhinho, quer galinha, né? Vaca a gente já tem lá, mas é muito engraçado. Eu já pedi uma... Então, ela está mais empolgada, eu acho que nessa nova vida que ela vai ter lá em contato com os animais, do que deixar, né, a vida aqui. Até porque ela é muito novinha também, tem 4 anos. O Noah, que tem 7, ele também ainda está, né, tá um pouco triste também por causa dos amigos que ele, né, que ele tem aqui. Ele também está um pouco triste. É, não é fácil, né, Cláudia? Mas, sim, desejo que seja o mais tranquilo possível a sua mudança, né? Acho que isso que a Obrigada. gente tem que, tem que pensar. A Alice quer viver uma nova aventura. É. A Alice falando que tem animal para ela, ela vai. Eu acho que ela vai ser até médica veterinária, porque ela gosta muito de animais. Ela sempre gostou. Ai, Cláudia, muito bom, viu, conversar com você sempre. Parece que a gente está pertinho ainda. Pois é. Quando puder, vem aqui visitar a gente. Ai, você também por aqui, né? Passando pelo Brasil. Deixa a situação se acalmar, a gente poder É. viajar de novo, né, Cláudia? Não, eu quero lançar o meu livro aí no Brasil. Eu até coloquei aí agora, né, que eu escrevi um livro infantil que chama As Princesas Encaracoladas. Vou fazer o lançamento online, mas ano que vem, se Deus quiser, eu quero ir no Brasil lançar o livro também. Conta pra gente, porque eu acabei de saber também, achei tão bacana. Adorei. A história desse livro é muito linda, né? Como que aconteceu? Ano passado, a Agatha, com 4 aninhos, chegou perto de mim, quase chorando, e falou assim: Mamãe, por que eu tenho um cabelo encaracolado? Aí eu já pensei: ai, meu pai, a Agatha com 4 aninhos, será que ela já está sofrendo bullying na escola?
Porque ela tem as amiguinhas dela, tudo loiro, do olho azul, cabelo liso, eu sou morena, meu cabelo também é enrolado, né? O Eric, meu marido, que é loiro e tudo. Então, essa mistura minha e dele surgiu a Agatha com o cabelo encaracolado, e a Alice também. E aí eu vi que ela ficou triste. Eu falei assim, nossa, Agatha, mas seu cabelo é tão lindo, papai do céu fez assim, a mistura da mamãe com o papai. Fui explicando para ela, né, e tal. Mas aí eu vi que ela ficou triste, sabe? E aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para ela não ficar triste, né? E tal. Já sofrer bullying pelo cabelo, né, e tal. Aí ela gosta muito de princesa, gosta muito de vestido, gosta que eu coloque lacinho no cabelo dela. Aí eu pensei, vou escrever a história delas então, que são as princesas encaracoladas. Então, nesse livro eu conto, né, mais ou menos o dia a dia delas, a rotina. E aí ela contando a história dela, o que ela gosta de fazer, que ela gosta de ir no balé, as atividades. E aí, né, no finalzinho lá da história, a gente fala que todos os tipos de cabelo que você tem que gostar de você, do jeito que você é. Se você tem o cabelo liso, cabelo crespo, cabelo enrolado, cabelo ruivo. Então, foi isso que eu quis passar nesse livro, mas de uma forma lúdica, né? Ela com os vestidos, com os laços. E quando ela viu a ilustração, que a Aline, que é a ilustradora, ela é maravilhosa, a Aline, ela fez uma ilustração tão linda. Quando a Agatha viu, ela já queria o livro. Ela falou assim, uau, mamãe, essa sou eu. E funcionou, porque hoje ela ama ter os cabelos encaracolados. Ela fala para Olha todo mundo, só. eu tenho o cabelo encaracolado. E aí a gente fez uma musiquinha, aí eu escrevi uma. Olha pra você ver, olha o que uma mãe não faz por um filho. Gente, eu escrevi uma música. É pequenininha, mas eu escrevi. Olha Aí, só que legal. como o livro é interativo, na última página do livro, as princesas encaracoladas, né, que são a Agatha e a Alice, elas convidam as crianças para cantarem musiquinha com elas. Aí tem um QR Code, e aí vai cair lá na página do YouTube, né, que tem a musiquinha já delas cantando, que amam os cachos delas. E Ai, vai ser um sucesso, Cláudia. essa música tá em português e inglês. Então foi isso. Aí eu escrevi a música e a Amanda, que é a professora de música das crianças, colocou, né, a nota musical, colocou o piano e tudo. Então Olha é só que isso. lindo. Ô, Cláudia, e eu queria te falar que toda a ilustração, tudo do My Precious Kids é lindo. Vale a pena para quem ainda não conhece Obrigada. entrar, seguir, porque é tudo de muito bom gosto, delicado Aí e esse eu livro vai ser coloco um todo o meu sucesso amor também. ali, eu coloco toda a minha paixão, meu amor pela maternidade, pelas minhas crianças ali. Foi por isso que eu criei My Precious Kids, sabe? E aí é isso, aí a Agatha já está toda empolgada, ela já quer o livro, né? Só que aí o Julinho, que é da editora Sertãozinho, quando eu mandei a história para ele, ele ficou encantado e falou assim: nossa, com certeza a editora quer publicar o livro, sim. E para quem ele já compartilhou, tá todo mundo gostando muito e já querem o livro. Mas o livro ainda assim já está pronto, mas ainda tá sendo impresso, né? Então a gente ainda não sabe o dia do lançamento. Vai ser assim que eles terminarem a finalização, mandarem aqui para mim pelo correio, eu receber. Aí eu vou fazer o lançamento online, né? Ah, e eu vou divulgar por aqui também, pode deixar, vamos Obrigada, participar. obrigada. Aqui tenho 3 leitores já. Ah, que bom, obrigada, gente. Então, esse foi o meu objetivo no livro, né? Primeiramente, ajudar a minha filha, né? E também empoderar as outras crianças, porque eu fiquei imaginando, gente, quantas crianças têm um cabelo cacheado, cabelo enrolado e sofrem Cláudia, o bullying? meu é, né? E agora o meu filho, que é pré-adolescente, tinha o cabelo mais liso. Né, nessa mudança toda, ficou super encaracolado. E agora também tá todo assim, confuso, sabe com o que aconteceu com Não, a eu estou mudança? fazendo transição capilar. Para quem não sabe, eu cortei meu cabelo, né? Meu cabelo estava aqui assim. Então, estou fazendo transição capilar. No dia que eu lançar o livro, vocês vão me ver todo encaracolado também. Olha só Porque que eu, legal. eu fiz muita escova progressiva, então o cabelo fica espigado, fica feio, É. né? Uhum. Então, você fala assim, gente, o que que uma mãe não faz por causa de um filho, né? Então, tudo isso para ela gostar dela do jeito que ela é. Olha E só que nem eu que falei, legal. só de eu ver que funcionou com ela, eu já fiquei muito feliz e eu espero ajudar muitas crianças, né, que têm o cabelo encaracolado e que passem, né, por esses tipos de bullying, essas coisas, preconceito. Eu, quando eu era infante, nossa, fiquei emocionada aqui. Desculpa, quando eu era criança, eles me chamavam de, né, cabelo duro, cabelo de bombril, essas coisas assim. Eu lembro que na época eu até pedi a minha mãe para alisar com velhinho, né? Na época eu tinha um velhinho, nem sei se hoje tem mais. Mas é isso, sabe? Então eu espero poder ajudar essas É. crianças, né, que Não sofrem só as esse bullying suas, mas muitas e, outras, com e certeza. gostar do cabelo, né, do jeito que é, que toda É. pessoa tem sua beleza, até porque a beleza interior vale muito mais do que a beleza Nossa, exterior. e é disso que a gente está precisando, não é, Cláudia? No Ah, com mundo todo. certeza.
né? Com certeza. Ai, Cláudia, é uma pena ter que. Eu vou passar muito rápido quando a gente começa a conversar, mas ainda você me deu o toque hoje. Fica atenta com o tempo para a gente não Ah, perder. é. Então, eu Ó, vou a ter que me finança, deixa despedir. eu falar aqui rapidinho, a Finanças com Criança é outra amiga minha, Renata, que ela é escritora também. Ela escreveu um livro lindo, que é Um Passeio no Shopping. Então, já estou até fazendo divulgação dela também. Chama Um Ai, olha Passeio no só que Shopping. legal. Muito prazer para os que eu não conheço. Aqui, então, ó, o meu irmão que eu falei também estava aí, que é um médico Que super bom. competente, que está sempre me apoiando bastante. Ai, que Ó, bom. a todos que participaram da live, muito obrigada. Cláudia, um beijo especial para você. Obrigada sempre pelo carinho também no meu projeto aqui do Leis pelo Mundo, que você está aí sempre compartilhando. E a gente vai se encontrando mais Uhum. vezes. Com certeza, sou eu quem agradeço. Tá bom? Muito Beijo, obrigada. gente. Muito obrigada aí por todo mundo que participou, viu? Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Tchau.